Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago e hoje é dia de Pão Diário. Nesse quadro eu trago um devocional, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então fique até o final porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. E a palavra de hoje é voltada para a prosperidade. Sim, para você ser bem sucedido na vida material, espiritual e sentimental. Então compartilhe esse vídeo, curte, entendeu? Envia para os seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas e também ser abençoadas. Dito isso, tamo junto. Seja bem-vindo ao Atos 2. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre essa palavra no ofertório, na parte dali dos dízimos de oferta. É uma palavra muito conhecida, mas tem um segredo, tem um princípio nessa passagem que muitos não atentam ou ainda não atentaram. Mas hoje eu vou estar revelando esse mistério aqui e eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Gênesis capítulo 26. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira havia dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça no Egito e fica na terra que eu te disser. Vamos aqui pular para o versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Essa passagem é muito conhecida, como eu falei. Quem nunca já ouviu alguém ministrando, um ministro, falando sobre que Isaque plantou e colheu naquele mesmo ano, 100 por 1. E é mentira isso? Não, é verdade. Isaque realmente plantou e colheu. E se você plantar, se você ofertar, se você dizimar, se você contribuir, com certeza você vai colher. Só que aqui nessa passagem tem um princípio muito importante, um segredo muito importante. Não somente o segredo para que Isaque ter colhido 100 por 1, ter colhido com tanta fartura. Não foi somente o que ele plantou. Há um princípio aqui. E que princípio é isso? O princípio da obediência. Pois bem, vou aqui explicar o contexto aqui histórico para que você possa entender primeiro, antes de chegar aqui na questão que Isaque plantou. Havia uma grande fome ali no período de Isaque, uma grande fome sobre a terra. E o Egito era uma grande potência, o Egito era bem avançado naqueles dias. Logo, pensando assim, raciocinando bem lógico, sendo bem lógico, o certo fazer era descer para o Egito. Mas Deus aparece para Isaque para não descer. Por quê? Porque tempos atrás Abraão já havia descido para o Egito e teve um grande problema lá, porque quando Abraão desceu para lá, os príncipes do Egito pegaram Sara, sua esposa, e levaram para Faraó. E quase aquela nação foi destruída por causa da esposa de Abraão. Então, para que não acontecesse isso, porque Faraó tinha o costume de pegar as mulheres mais bonitas para ser como esposa, enfim. E para que não acontecesse isso também com Isaque, Deus aparece e fala para ele não descer para o Egito. Então, sempre quando Deus diz não, tem um motivo. Deus não fala não porque não. Não porque não pode, sempre. Sempre tem um propósito. Então Isaque, o que Isaque fez? Isaque obedeceu ao Senhor e ficou em Gerar e não desceu para o Egito. Detalhe. E nessa obediência, ele planta em Gerar. Quando ele planta, aí ele colhe 100 por 1. E o segredo está na obediência. Como é que eu provo? Se Isaque pega essa semente que ele plantou em Gerar, desce para o Egito, e com essa mesma semente ele planta no Egito, ele colheria 100 por 1? Se ele desobedece à voz do Senhor e desce para o Egito e planta no Egito, ele ia colher 100 por 1? Ou seja, ele só colheu 100 por 1 porque antes dele plantar ele obedeceu à voz do Senhor. Então, quer ter uma vida próspera? Obedeça à voz do Senhor.
tenha uma vida de obediência. É só obedecer, se sujeitar à vontade dele, estar atento ao que ele tem a dizer e cumprir os seus mandamentos. É engraçado, pela lógica, tinha que descer para o Egito, mas Deus mandou ir Gerar. Eu não sei como você tem seguido, como tem sido os seus passos, como você tem guiado a sua vida. De repente você tem até feito as coisas aos seus olhos que parecem ser certo, porém você não tem ouvido a voz do Senhor, não tem seguido os mandamentos dele. Eu não sei, só você sabe como anda a tua vida, como tem estado as áreas da tua vida. Porém, se não estiver dando certo, quem sabe não é por causa da desobediência, quem sabe não é porque você tem feito as coisas à sua própria vontade. Eu fico ali imaginando, lembrando a passagem de Pedro, quando Jesus vem sobre as águas, ele está no barco e Jesus fala para ele não ter medo. Então Pedro fala: Mestre, se é o Senhor, permita-me que vá até ti. E Jesus disse: vem. É interessante, curioso, que quando Pedro ele pula nas águas, ele caminha sobre as águas, mas na verdade ele caminha sobre a palavra, porque se Pedro pula nas águas antes de Jesus falar vem, Pedro tinha afundado. Então quando Jesus falou vem e ele pula, então ele caminha sobre a palavra. É isso que nós temos que fazer, caminhar sobre a palavra de Cristo, caminhar sobre a vontade de Cristo, ter a direção de Deus sobre as nossas vidas. Não basta somente fazer, tem que fazer na direção de Cristo, segundo a vontade dele. De repente você está plantando e não está colhendo porque não está na obediência, porque de repente não está no querer do Senhor. E o segredo é bem simples, é obediência. Lembra de Jonas? A ordem de Deus era para que Jonas fosse para Nínive. Ele pegou uma embarcação e foi para Tarsis. E veio um grande vento sobre a vida de Jonas, e de maneira que aquele barco ia ser engolido pelas ondas. Não só Jonas ia perecer, como os marinheiros iam perecer junto com Jonas devido à sua desobediência. Então tem ventos nas nossas vidas, tem tempestades que vêm devido à desobediência. Ou seja, além de não colher, você ainda recebe ventos e tribulações e tempestade. Além de não ter fartura, você tem tempestade. Olha o perigo da desobediência. Então a palavra de Deus, o recado de Deus é para que você obedeça. Por outro lado, você pode falar assim: Tiago, mas eu estou obedecendo, eu estou no caminho do Senhor, eu estou me consagrando, eu estou orando, eu estou fazendo tudo certo e não estou colhendo. Eu não estou colhendo. Mas aí tem um pequeno detalhe aqui. Você não planta hoje e não colhe amanhã. Tem um período para a colheita. Quando Isaac planta, ele colhe naquele mesmo ano, não é no mesmo dia. Então, espera no Senhor. Confia no Senhor, que você plantou sim, mas vai chegar o dia que você vai colher. Leva tempo até se tornar uma árvore, se tornar fruto, e até dar fruto, e o fruto está maduro. Então confia no Senhor, lança sobre Ele essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Ele não vai te desamparar no momento dessa espera. Confia no Senhor, obedece no Senhor, que no tempo certo você vai colher. Espera somente no Senhor. Irmãos, essa palavra que eu queria deixar para nossas vidas, uma palavra de obediência. Quer ter sucesso, quer vencer, quer romper, obedeça a voz do Senhor. Se está obedecendo, espera o momento certo que você vai colher. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez. Tamo junto. Não esqueça de compartilhar e de curtir, hein? Valeu, tamo junto.